Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início, então, à mesa de abertura do 2º Congresso Estadual de Ciências Sociais, começando aqui com a Maria Angélica, representando a Enesso. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É com imenso prazer que a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social vem participar dessa abertura do segundo Congresso de Ciências Sociais do Estado do Rio de Janeiro, organizado pelo CRES-RJ. E neste ano de 2016, nós comemoramos, ele se caracteriza como um marco para a nossa profissão, porque nós comemoramos 80 anos da profissão no Brasil, Serviço Social Brasileiro, 60 anos da fundação da ABEPS e 20 anos das diretrizes curriculares. E a gente sabe que a história da nossa profissão ela é permeada por contradições e desafios que são sempre impostos pela conjuntura, o contexto social, político e econômico que nós estamos vivendo. E nós sabemos também que neste ano de 2016, nós temos vivenciado uma série de ataques aos direitos dos trabalhadores, que tem colocado e que tem imposto também para o exercício profissional novas demandas e novos desafios. Então, esse congresso ele se caracteriza enquanto um marco que vai proporcionar aos assistentes sociais do Rio de Janeiro debates a respeito desses desafios, nosso projeto político, dos limites e das possibilidades que estão impostas também para o cotidiano do exercício profissional. E, para além disso, também proporcionar debates que cultivem cada vez mais, dentro da nossa profissão, a possibilidade de nós pensarmos o contexto que estamos vivendo e interferir nesse contexto. Para isso, nós temos que nos articular sempre, pensar essa articulação das 3 entidades da categoria, né, a Enesso, o Cefes, o Conjunto Cefes-CRES e a ABEPS. E aqui no Rio de Janeiro nós temos conseguido manter essa articulação e que é muito importante, inclusive, para manter os ganhos que nós obtivemos dentro da profissão. Sem pensar também, né, a nossa atuação nos espaços que estão inseridos na sociedade, a nossa articulação com os movimentos sociais, a nossa articulação com os sindicatos combativos. E é nesse sentido que nós queremos saudar este encontro e já também convidar todos os assistentes sociais para o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que vai ocorrer em Olinda, em setembro, dia 4 a 9 de setembro, que vai ter como tema 80 anos do Serviço Social Brasileiro. Então é isso, acho que é com muito orgulho que nós estamos aqui participando da mesa de abertura e saudar a participação desse grandioso encontro. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar cumprimentando os companheiros de mesa, Solange, Rodrigo, Angélica, grandes parceiros nessas lutas que temos que enfrentar nos dias que correm. E dizer que é com grande satisfação que eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, trazendo para a abertura desse evento a saudação da Regional Leste e também da Diretoria Nacional da ABEPS, nesse nosso seminário, né, estadual em comemoração aos 80 anos do Serviço Social, uma profissão inscrita no Brasil. E como a Angélica já falou, né, acho que todos nós vamos falar isso aqui nessa mesa, esse ano também nós estamos comemorando 70 anos, 80 anos do Serviço Social, 70 anos da ABEPS e 20 anos das nossas diretrizes curriculares. Então, por isso, eu penso que esse é um ano de comemorações, né? Mas que essas comemorações, elas não estão descoladas das lutas necessárias ao enfrentamento do grave cenário, né, político, econômico, social e jurídico que nós estamos vivenciando, que, né, são expressões particulares da crise estrutural do capital que vem se aprofundando nas últimas décadas. E eu penso também, né, que não é por acaso que esse evento está sendo sediado, né, por essa escola ocupada pelos estudantes, reflexo, né, dessas lutas que nós estamos encampando nessa cena contemporânea. Então, sobre este cenário, a ABEPS já se posicionou publicamente, vocês devem conhecer o documento que está lá no site da ABEPS, onde nós afirmamos que o Estado de Direito e a democracia são patamares fundamentais, né, para o combate às forças regressivas e ao ideário conservador, que tem cada vez mais ganhado força com manifestações racistas, sexistas e fascistas. Nós, na ABEPS, entendemos que as elites econômicas
apoiadas por setores, inclusive da classe média, né, e em sintonia com os interesses do capital imperialista, tem feito recuar conquistas civilizatórias, não só no Brasil, mas em diversos países da América Latina, sobretudo, e do mundo em geral. Nós entendemos que precisamos captar as mediações históricas e conceituais que nos permitam apreender as formas particulares de expressão destes processos no âmbito da formação e do trabalho profissional, para fortalecermos nossas lutas coletivas no âmbito da profissão, sempre, claro, né, articuladas a um projeto societário que ultrapasse a exploração de classe. Nós partimos do pressuposto de que a inserção da profissão na divisão sociotécnica do trabalho transforma histórica e socialmente a materialização da formação e do exercício profissional, instalando tendências nas políticas sociais quanto às novas e antigas requisições postas aos assistentes sociais e, né, juntamente, o perfil de profissional que a ela corresponde. Ou seja, a formação e o exercício profissional são permanentemente tensionados pelos interesses antagônicos próprios da sociedade marcada por relações de exploração. Este tensionamento se expressa no grave retrocesso que sofre o ensino superior, cuja expressão máxima é o ensino à distância, mas não só, não é apenas o ensino à distância. O processo de mercantilização se expressa cada vez mais nas tentativas de privatização do ensino público, atacando a sua qualidade, a sua gratuidade e sua referência social. Este processo ataca frontalmente os princípios que defendemos nas diretrizes curriculares que, como eu disse no começo, né, neste 2016 estão comemorando 20 anos. Ou seja, a nossa preocupação, como garantir a formação de um profissional com perfil que está lá nas diretrizes curriculares, intelectual, cultural, generalista e crítico, nestas condições, onde a formação profissional do projeto hegemônico para a educação se propõe não apenas a garantir a maximização dos lucros para o capital, sino também, e no mesmo processo, formar um profissional técnico sem capacidade crítica, capaz apenas da operacionalização de algumas políticas sociais regressivas, repressivas e focalizadas na lógica neoliberal. Entendemos que precisamos coletivamente pensar quais são os impactos destas contrarreformas na definição daquilo para o qual nós assistentes sociais, somos chamados a intervir institucionalmente. Bem, não vou me estender muito mais, os desafios são esses, são muitos. Estamos aqui, né, para construirmos estratégias coletivas de enfrentamento a esses desafios e, para concluir, eu gostaria de deixar aqui alguns convites para a plenária, né, para nós, assistentes sociais. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a todas e todos aqui presentes a se juntarem à ABEPS, né, e ao resto das entidades na luta pela defesa da universidade pública, gratuita, democrática, presencial, de qualidade, socialmente referenciada e universal, de acesso universal, articulando ensino, pesquisa e extensão. Gostaria de convidar também todos a se unirem conosco contra a precarização e o aligeiramento da formação profissional, na defesa do trabalho docente com qualidade, contra a competitividade nas universidades, no posicionamento contrário ao ensino à distância e ao mestrado profissional, né, dentre tantos outros desafios que nós estamos encampando. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para deixar o convite para todo mundo aqui presente, individual ou institucionalmente, se filiar à ABEPS, né? Temos uma banquinha lá com algumas revistas temporais e orientação de como fazer essa filiação individual ou institucional, né? Como forma de fortalecer a entidade na defesa do nosso projeto profissional. Convido também a todos e todas aqui presentes a participarem conosco das oficinas da ABEPS itinerante, que ocorrerá na sua 3ª edição esse ano, em todos os estados, entre os meses de julho e outubro, com o tema Os Fundamentos do Serviço Social em Debate, Formação e Trabalho Profissional. Em breve, nós socializaremos maiores informações sobre locais, nos estados, e etc., sobre o cronograma. Finalmente, estão todos e todas convidados a participarem conosco do 15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, ENPES, que ocorrerá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, entre os dias 4 e 9 de dezembro de 2016, com o tema 20 anos de diretrizes curriculares, 70 anos de ABEPS,
e 80 anos de serviço social no Brasil, formação e trabalho profissional, reafirmando as diretrizes curriculares da ABEPS. Lembrando, né, com relação ao MPES, que, como está posto lá no cartaz, lá na nossa banca, o prazo para envio de trabalhos foi adiado até o dia agora 15 de maio, às 23h59, horário de Brasília. Fiquem atentos a esse prazo. Mais informações vocês encontrarão no site www.abeps.org.br. E gostaríamos, eu já fiz menção sobre isso no início da fala, gostaríamos finalmente, né, de saudar a ocupação estudantil que está acontecendo aqui no ISERJ, dizer que a ABEPS é solidária a esse movimento, que a ABEPS está à disposição, né, e desejar a todos nós um 15 de maio de luta. Muito obrigado, boa noite, bom encontro para nós. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação e alegria que a gestão do Conselho Federal de Serviço Social, tecendo na luta mãe desejada, comemora esse 15 de maio. Um 15 de maio que não é mais só um dia do assistente social, mas virou o mês do assistente social, né? Em todo o país nós temos várias atividades comemorativas do dia do assistente social e também de capacitação dos assistentes sociais. Este é um ano de comemoração dos 80 anos da profissão no Brasil. Uma profissão que, ao longo da sua Constituição, tem se comprometido com a defesa dos direitos e da emancipação da classe trabalhadora. Vale lembrar que esses comprometimentos não se gestaram de forma linear ou homogênea na história da profissão. Pelo contrário, ela é fruto de um momento de rupturas e continuidades. É esse o lema que nós estamos fazendo para o 15 de maio, e essa é a ideia que está no nosso cartaz também, que foi para os créditos e para todos os profissionais. Nos últimos 36 anos, temos buscado construir uma profissão atrelada à defesa dos direitos sociais, da liberdade e da democracia. Essas escolhas não são aleatórias, pelo contrário, elas têm uma clara direção social. Tal defesa nos coloca em inúmeros desafios na necessidade de criarmos estratégias para o aprofundamento da direção social da nossa profissão. Nos últimos meses, temos nos separado com uma conjuntura nacional desafiante, uma conjuntura que tem impactado sobremaneira a nossa profissão. Assistimos nos últimos meses a uma onda conservadora, onde impera o ódio de classe. E como bem sabemos, esse ódio de classe, ele tem uma direção estratégica, um alvo principal, que são os negros e os pobres desse país. Nos últimos meses, nós temos recebido no Cefes alguns e-mails da categoria. E alguns desses e-mails também expressam esse ódio de classe. E esse ódio que nós temos visto na televisão, nos jornais. Muitos profissionais nos questionam por que estamos defendendo o governo Lula. Dilma, desculpa. E aí eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, que acho que é uma coisa importante a gente poder conversar um pouco. Como é de conhecimento de todos, há muito nós estamos criticando a política social e econômica do governo do PT, dos 4 mandatos do governo do PT. Apesar de nossas críticas que nós temos, que não são poucas, nós não podemos concordar com o que está acontecendo nesse país atualmente, né? Eu penso que esse é um momento bastante denso. Hoje nós estamos passando no Senado pela votação do impeachment, e eu não poderia deixar de colocar essa questão aqui. Como radicais defensores da democracia, não podemos ofuscar a caracterizar esse momento político como golpe. Golpe, porque todos os mecanismos de apuração das denúncias não foram amplamente utilizados. Na minha visão, o que está acontecendo com o governo Dilma ultrapassa muito a questão da corrupção, né? A questão da corrupção é uma questão importante. Nós somos favoráveis que todas as questões da corrupção sejam investigadas. Ninguém está aqui defendendo corruptos. Mas o que se trata, na verdade, é da retomada do projeto capitalista hegemônico. Na verdade, o que a gente entende é que houve uma quebra de pacto, né? Um pacto construído pelo PT nos últimos 4 anos, um pacto de classe, né? Mas que a crise do capital se coloca e se impõe, né? Então há necessidade de retomada da condição desse sistema. Como eu vim falado, esses processos têm impactado sobremaneira a nossa profissão. Precisamos, mais do que nunca hoje, construirmos alternativas para o nosso projeto profissional, alternativas que levem a maior capilaridade desse projeto, tanto na categoria profissional quanto na sociedade. Nossos desafios são imensos. Precisamos, e acredito que somos capazes de construir essas alternativas. Precisamos nos organizarmos,
precisamos estar atentos e fortes. E nós temos desorganizado, né? Estar nessa escola hoje é um exemplo dessa organização, né? Não só essa organização, mas nós, inclusive nós do Cefes, participamos ativamente do movimento da luta antimanicomial e temos resistido nesses últimos dias à nomeação do Valente, né? Foi um grande movimento e que culminou no dia 9 com a sua exoneração. Além disso, tem toda a luta dos estudantes em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, que tem trabalho essa questão. Além disso, também a luta dos servidores, precisamos lembrar da luta dos servidores estaduais, né, que ficaram, devido também a essa crise estrutural do capital, sem salários, né. Muitos assistentes sociais, inclusive, estão aqui hoje, que também são servidores estaduais, estão sem salários. E, se eu não me engano, hoje saiu uma notícia de que a Justiça cassou a liminar que garantiu o pagamento desses servidores, né. Então, assim, a gente queria prestar solidariedade também a esses servidores. É importante a gente pensar que não dá para um trabalhador precisa receber o seu salário, né? O mínimo que no sistema capitalista se propõe. Enfim, essas são lutas que nós temos feito, que nós temos mostrado a nossa resistência. Então, eu acho que esse é um pouco o lema do dia 15 de maio desse ano. Vamos resistir, não vai ter golpe, né? Eu acho que isso é importante a gente poder tratar nessa mesa. Antes de terminar a minha fala, gostaria de agradecer o convite do CRES e gostaria também, se possível, eu não quero me estender muito, mas informar alguns eventos nacionais que nós vamos ter, né, na nossa categoria, que é importante, no momento desse de comemoração do 15 de maio, poder informar. O primeiro, o Seminário de Redações Fronteiriças, que vai acontecer no dia 6 a 8 de maio, em julho, em Belém do Pará, né, para discutir as relações internacionais, o trabalho do serviço social com os imigrantes, enfim. Então, nós esperamos, quem puder, quem quiser, esperamos vocês lá. O outro seminário, o Seminário do Sigilo Profissional, vai acontecer nos dias 12 e 13 de outubro, em Cuiabá, né? Vamos discutir a questão do sigilo profissional e serviço social. O outro seminário vai ser um seminário colado com CBAs, né? Que já foi falado aqui, que é o Seminário sobre Residências e Serviço Social, no dia 4 a 5 de setembro, bem coladinho com os CBAs. E, por último, falar dos CBAs, que é o nosso grande congresso, né? E convidar todos para estarem lá em Pernambuco. Está ficando muito bonito a organização. Eu acho que vamos ter bastante prazer em estar nesse congresso. O congresso vai ser do dia 5 ao dia 9 de setembro, também no Recife. Então, nos dias anteriores ao congresso, vai ter o seminário de residência e depois emenda no congresso. Queria agradecer novamente o convite do CRES de Janeiro e parabenizar a todos nós, assistentes sociais. Muito obrigada. Bem, pessoal, depois dessas 3 falas, eu também, em nome da direção, preparei algo que acho que é muito importante, o que todas falas, da Angélica representando a Enesso, do Gustavo representando a BEPS, a Solange representando o Cefes, trazem questões importantes, fundamentais para a gente pensar o momento político, e é muito desafiador o que a gente vive, né? Qualquer pessoa que discute política, qualquer pessoa que faça análise de conjuntura deve estar muito perdido nesse momento, que a gente está tendo um cenário de muitas mudanças, e acho que todo mundo traz aqui alguns elementos para perceber a importância de um evento como esse. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 2º Congresso Estadual de Ações Sociais do Rio de Janeiro. Isso é um compromisso da nossa campanha, assumido pela nossa direção, de realizar esse evento como evento de encontro preparatório para o Congresso Brasileiro de Ações Sociais, que vai ser realizado do dia 5 ao dia 9 de setembro, em Pernambuco. Faz parte também de uma possibilidade da gente trocar experiências, discussões, apontar caminhos e, de certa forma, se aproximar das entidades representativas da nossa categoria. Comemorar os 80 anos de uma profissão como a nossa é motivo de muita alegria, mas também de muita preocupação. O serviço social é uma profissão escrita na história e, desde o seu marco inaugural, com o surgimento da primeira escola de serviço social em 1936, em São Paulo, muita coisa mudou na nossa sociedade e, consequentemente, mudaram também as exigências postas ao exercício profissional que a gente defende, um compromisso que a gente sempre falava na época de movimento estudantil, cri-cri, com, né, de profissionais críticos, criativos, comprometidos e conscientes.
Nós somos atravessados por dimensões culturais e ideológicas, perspectivas de reacionarismo, de conservadorismo e também de insurgência. No processo de construção da nossa autoimagem, existem muitos significados, sutilezas e transformações. Na esteira do processo de generalização das relações sociais capitalistas no país, no século passado, assistentes sociais de diversas maneiras e em diferentes tempos históricos absorveram e, ao mesmo tempo, estranharam o aprofundamento das contradições entre capital e trabalho. Temos marcos importantes, como a criação em 1946, muito bem lembrado pelo Gustavo, com o surgimento da Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, completa 70 anos também nesse ano. Nos idos de 1950, a promulgação da primeira lei de regulamentação profissional, a Lei 3.252 de 1957. Em 15 de maio de 1962, o Dia do Assistente Social, que é comemorado no Brasil inteiro, que cria os conselhos federal e regionais de assistentes sociais, que eram chamados de Cefas e CRAs, e hoje Cefés CREs. Então, nesse sentido, os assistentes sociais da nossa história, mesmo com todas as perspectivas críticas que a gente já conseguiu acumular ao longo de todos esses anos, mas buscaram, ao seu modo, com coragem e ousadia, ampliar espaços de trabalho e de atuação política, reinventaram suas próprias vidas, como nos ensinou a poetisa Cecília Meirelles. Para chegar aqui foi necessário um trabalho longo e perseverante. Navegamos em mares revoltos e nos rebelamos com o Congresso da Virada em 1979. Desde o golpe empresarial militar, momento de reconfiguração do Estado e de refuncionalização do ensino superior, o Estado capitalista brasileiro apresenta algumas contradições, ao mesmo tempo que foi um período em que a gente viveu o período mais avesso à cidadania e democracia, foi um período que a gente teve aí surgimento de um conjunto de políticas sociais, políticas públicas, estatais. Os sujeitos envolvidos na nossa formação política e profissional vêm resistindo bravamente no meio de vitórias e derrotas ao processo de refuncionalização da educação superior, que em diferentes momentos, em especial nos últimos 25 anos, repercutem com contradições muito marcantes no nosso dia a dia, com avanços e retrocessos, no que se entende por democratização e massificação do ensino superior, que, sem sombra de dúvidas, nos colocam em inúmeros desafios e questões. Diante de uma hegemonia capitalista marcada pela exploração de classe, por formatos sutis e explícitos de opressão aos segmentos da classe trabalhadora e dos grupos subalternizados, diante do golpismo, muito bem lembrado aqui pela Solange, que tira o sono de quem faz análise política e nos impede de fazer qualquer tipo de projeção mais otimista. Percebemos o acerramento do discurso do ódio, da intolerância e a abertura de portas cada vez mais para a mercantilização das relações sociais e humanas, colocando o Brasil numa posição periférica e reiterando a forma subserviente da nossa inserção mundial, reiterando também interesses mundializados dos alquimistas do capital financeiro. Mas estamos atentos e fortes, como diz a canção, nadando contra a corrente, na intenção de ruptura, construindo laços com segmentos populares e fortalecendo a dimensão organizativa e política da nossa profissão em diversos espaços democráticos. O peso histórico do conservadorismo nunca esteve tão em voga como atualmente, e ele continua nos rondando e ampliando os seus tentáculos, mas nós não nos curvaremos sem lutar, tampouco não abdicaremos de nossos princípios ético-políticos. Sabemos que não somos um partido político, nem um movimento social, mas somos sim um espaço legítimo de organização de nossa categoria. No final dessa segunda década do século XXI, precisamos de maturidade política revolucionária,
para tecer as estratégias de aliança das entidades do serviço social brasileiro e latino-americano, sem permitir que vaidades, diferenças nos leve ao distanciamento ou criem fissuras entre nós. Divergências e pluralidade sempre fizeram parte do serviço social brasileiro e da democracia, e precisamos aprender e contribuir para a luta dos segmentos que hoje estão nas ruas, em greve e nas ocupações. Quero fazer uma menção especial à situação que a gente tem hoje, que é um momento simbólico fazer um evento como esse aqui no ISERJ, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. É simbólico e especial porque trata-se de uma instituição pública, gratuita e de referência, que vai ao encontro da qualidade e do sentido de educação pública que todos nós defendemos. De uma instituição que tem resistido a sucessivas e abruptos ataques do governo, com diminuição do orçamento, com demissão dos trabalhadores, atraso e parcelamento de pagamentos e salários. Nesse sentido, é fundamental manifestarmos publicamente o nosso apoio ao movimento grevista dos funcionários do Estado e às ocupações das escolas. Bem, eu queria não encerrar com uma poesia, mas encerrar com um texto que eu fiz especialmente para os estudantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse movimento é um movimento importante e eu queria pedir licença para vocês para fazer essa leitura. Com a dualidade presente na educação brasileira, que reitera um projeto educacional diferente, com a formação de uma escola para a elite e de uma escola para os segmentos da classe trabalhadora, a educação pública é a que mais sofre. Nas escolas estaduais e municipais, a falta de investimentos robustos por parte dos governos e a precarização das condições de ensino e de trabalho inviabiliza o futuro de um segmento que deveria ser prioridade absoluta em nosso país: crianças, adolescentes e jovens. Na cidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas, muitos estudantes não podem fazer atividades físicas, esportivas e de lazer, seja pela falta de espaços ou um número insuficiente de professores e demais trabalhadores na educação. Estima-se que 40% das escolas do município do Rio não tem quadra poliesportiva. Mas a juventude, depois de derrotas com a aprovação da redução da maioridade penal, com impedimento de frequentar as praias com a Operação Verão aqui no Rio de Janeiro nesse ano, de certa forma vem dando uma resposta contundente a essa política retrógrada e que não amplia a cidadania. Essa juventude que tem espaços culturais extremamente reduzidos, principalmente que moram no subúrbio, na Baixada e nas regiões periféricas da cidade, pois a maioria desses equipamentos culturais e de lazer se encontram na Zona Sul e nas regiões mais abastadas. Esses jovens que estão nas favelas e nas regiões do PP e que têm proibido ouvir o seu funk, fazer o seu passinho e ter formas culturais de sociabilidade. Jovens que, de certa forma, são apontados como problema e não são levados a sério, agora, nesse momento, estão fazendo a diferença. E ao invés de serem apontados preconceituosos por uma lógica preconceituosa como problemas, vem demonstrando que são a solução. De acordo com Lenin, no livro As Tarefas Revolucionárias da Juventude, a escola contribui para o divórcio entre a teoria e prática. E já que o governo não faz a parte dele, os estudantes estão fazendo. Esse movimento de cidadania, de participação, parece não ter volta, e com isso, vocês, acima de tudo, estão emocionando e inspirando pessoas que não viam luz no fim do túnel. Com o movimento de vocês, vários militantes estão se reencantando e renovando as energias para se engajar nas lutas e nas diversas manifestações que ainda estão por vir. Força, meninos e meninas, que cantaram tão bravamente. Lá na UPA está faltando tudo, lá na escola está faltando tudo, lá no hospital está faltando tudo, o pesão fica calado e o secretário fica mudo. Não se vergonhem de sonhar, não fiquem constrangidos por lutar por outra sociedade. O que vocês fazem é um gesto de amor, um gesto revolucionário, um gesto de quem acredita no papel da educação.
Por isso, em nome da diretoria do Conselho Regional de Serviço Social, eu quero saudar a luta, a tenacidade, a ousadia e a coragem de todos os participantes que estão aqui, dos componentes da mesa, em especial desses estudantes que estão nas ocupações dessas escolas do estado do Rio de Janeiro. Assistentes sociais são profissionais presentes e profissionais de luta, estamos juntos. Obrigado por vocês fazerem isso e que a gente tenha um ótimo evento. Bem, pessoal, obrigado. Acho que esses estudantes que merecem esses aplausos. A gente vai encerrar aqui, então, a mesa de abertura para a gente poder falar aqui do lançamento do Prêmio Visibilidade. A gente dá depois início à mesa de debate com o professor Marcelo Badaró e Marcelo Braz. Obrigado. Antes de dar início ao lançamento do Prêmio Visibilidade, a Comissão de Comunicação quer apresentar 2 pequenos vídeos. Na verdade, esses vídeos vão ser apresentados durante todo o Congresso com pessoas de dentro e de fora do serviço social, parabenizando a nossa profissão e parabenizando nossos 80 anos. Então, a gente vai começar com esses 2 nesse momento. Para a efetivação, o depoimento, a ajuda, a assessoria do trabalhador social. O assistente social é importante para definir direitos na área da família, na área da comunidade, na área da sociedade. Eu, como juiz da infância e da juventude, durante 15 anos, nunca pude abrir mão da assessoria qualificada do assistente social. É o assistente social que aponta ao juiz a direção certa para as decisões, porque o assistente social conhece as relações entre as pessoas e a sociedade, entre as pessoas entre si, de forma que, para uma efetivação da justiça e para a distribuição dos direitos, é fundamental a assessoria de um bom assistente social. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em serviço social foi quando eu fui fazer o meu vestibular em 1982-3, na UNB, em Brasília, e tinha a cadeira de serviço social, né? E eu fui para a sociologia, que é muito, certamente próximo, né, do serviço social. E ao longo desse tempo eu fui entendendo como é importante ter pessoas que se encarregam do serviço social, né? Enfim, de encaminhar as pessoas para onde elas devem ir, como agirem, né? Eu não sei, como requisitar do Estado e dos governos e do Estado o que elas necessitam, né? E é isso, e eu achei uma questão muito nobre, muito rica, muito humanitária nesse sentido, né? E não só teórica, como eu acabei fazendo sociologia, era uma coisa muito mais dinâmica e próxima do que são as relações humanas, né? Então enfim, parabéns a todos e a gente espera que isso prospere para sempre. Vamos passar agora para o lançamento do 9º Prêmio de Visibilidade de Políticas Sociais e do Serviço Social. Para isso, convidamos o nosso assistente social, Felipe Moreira, que é coordenador da Comissão de Comunicação e um dos diretores do nosso conselho. Boa tarde para todo mundo. Eu estou me sentindo aqui, nesse momento, tipo aquele comercial de YouTube, vocês sabem? Quando a gente vai assistir um vídeo, aí aparece aquele comercialzinho que você não quer ver. É verdade que a gente quer ver aqui a mesa com Marcelo Badaró e Marcelo Braz, mas aí aparece um comercialzinho que você pode apertar a tecla, pular anúncio. Então, para vocês não pularem esse anúncio, eu vou ser breve, vou ser de fato bem breve, e tentar transformar essa apresentação, esse lançamento do Prêmio Visibilidade em algo mais interessante. Antes de falar de comunicação, eu quero que vocês pensem nos seus locais de trabalho, tá? Ou locais de estágio para quem ainda foi estudante. Seja no campo da saúde, no campo da assistência social, da educação, sócio-jurídico, enfim, qualquer espaço onde o assistente social está inserido é marcado por disputas.
E esse termo, disputa, vai ser transversal nessa breve conversa que eu vou fazer com vocês. Essas disputas se operam tanto nas relações cotidianas, né, que a gente, assistente social, conhece bem lá no nosso local de trabalho, quanto no âmbito macro das políticas sociais. A disputa por uma educação emancipatória, por exemplo, se dá no dia a dia da escola onde a assistente social está inserida, se dá nos movimentos de greve e de ocupação de estudantes em curso no estado do Rio de Janeiro, hoje com mais de 70 escolas ocupadas, se dá junto a movimentos sociais, se dá via pressão junto aos governantes, enfim, se dá nas lutas mais amplas com vistas à construção de uma outra ordem societária. A disputa nesse sentido ocorre, então, na educação, na saúde, na assistência, na previdência e também no campo da comunicação. A comunicação é também um direito social garantido na Constituição Federal de 88, lá no seu capítulo 5. Contudo, muita disputa precisa ainda acontecer para que a comunicação se efetive como tal, se efetive como direito social. Só para dar um exemplo, a Constituição Federal afirma que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Isso está na Constituição, isso é lei. O que a gente vê na realidade? A gente vê 5 grupos, Globo, Band, SBT, Record e Abril, ou 5 famílias, né, que representam cada um desses grupos, menos a Record, que no caso é a família da Igreja Universal, que controla há décadas quase 70% de todos os veículos de comunicação do Brasil. 5 grupos, 5 famílias, controlando 70% de todos os veículos de comunicação do nosso país. Os meios de comunicação não são apenas mercadorias muito lucrativas para esses setores da burguesia. São também aparelhos privados de hegemonia, para utilizar um conceito de Gramsci. Eu poderia aqui dar muitos exemplos de como o monopólio da comunicação contribui para manter o status quo. Patrícia Bravanel falando no programa de domingo de seu pai que a homossexualidade não é uma coisa normal, como aconteceu recentemente. A revista Veja reforçando o estereótipo tradicional da mulher, bela, recatada e do lar. A Globo dando o título da Cor do Pecado para uma novela onde a protagonista é uma atriz negra. Datena afirmando que quem comete crimes é porque não tem Jesus no coração. Todos esses 5 grupos que controlam a comunicação chamando de vândalos, de baderneiros, quem radicaliza a luta social nesse país. E também chamando de festa da democracia o golpe que está em curso aqui no Brasil. Golpe com capítulo inédito acontecendo no dia de hoje. A disputa no campo da comunicação também se dá tanto no âmbito macro quanto no âmbito micro das relações sociais. Se dá na participação e fortalecimento do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. Se dá na participação nas manifestações de rua contra o monopólio da Globo, que vem ocorrendo em vários cantos do país. Se dá na leitura e divulgação de materiais de mídia independente de caráter classista, e aqui eu incluo materiais de diversos sindicatos e também de partidos políticos. E se dá também na organização e participação do Prêmio Visibilidade das Políticas Sociais do Serviço Social do CRES Rio de Janeiro. O objetivo desse prêmio, em linhas gerais, é premiar trabalhos de comunicação e áreas afins, bem como experiências profissionais de assistentes sociais que contribuam para uma visibilidade do que sejam políticas sociais e serviço social na perspectiva defendida pelo conjunto Cefes-CRES. Em 2016, o Prêmio Visibilidade chega na sua 9ª edição.
E ao invés de explicar o prêmio aqui com palavras, eu vou passar um vídeo curto, de 5 minutos, com uma síntese do que foram os prêmios anteriores, tá? Aqui tem moradores, que famílias com quase 200 anos residem nessa área. Que se o Jardim Botânico hoje existe, é porque morador deu sangue, deu a vida pela construção do parque. Porque o valor aqui pra gente é o valor de quem nasceu aqui, viu o avô, viu o pai morar aqui, sabe? Não é de imóvel na Zona Sul, não é nada. Eu não quero sair daqui para não perder um dinheiro, sabe? Eu quero, que eu gostaria de morrer onde eu nasci, E nós não vamos permitir que o capital venha e passe o rodo na comunidade. De jeito nenhum. O dinheiro não é tudo nesse mundo. O dinheiro não tem poder para tudo. Quem tem poder é o povo. É a coragem do povo resistir. E essa coragem nós temos e vamos até o fim dessa luta e sairemos vencedores. Vocês acreditem. Olha, a minha maior luta no preconceito contra as mulheres foi os trabalhadores domésticos, tá? Porque eu vejo a categoria de trabalhadores domésticos, mesmo hoje com a lei quase, né, de igualdade dos trabalhadores, que é a nossa luta de 70 anos, eu vejo ainda resíduo da escravidão. Eu não era só, mas era uma diretoria, né? Então, na minha direção, né, eu fui fundando o sindicato. Primeiro sindicato de trabalhadores domésticos do Brasil. Mas daqui naquele poste onde você está vendo, tudo era Vila Recreio. O BRT vai passar quando aqui? Despertei de um sono profundo que diziam ser um sono bom. Hoje entendo a miséria do mundo.
vai ser essa abordagem? 6 horas da manhã, eu estou no Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo. 30 famílias moram ali dentro. E ainda hoje pode ser que aconteça um despejo. A polícia acabou de chegar e já está negociando com os moradores lá dentro. Por gentileza, eu gostaria de ver aqui uma sala. Tem mandado? Não, eu sei. Nós estamos sabendo. Eu gostaria de saber de ver. Tem mandado judicial. A gente sabe. Nós sabemos. Então, ó, vou falar pra você. Nós sabemos. Cadê o tempo social? Posso ver lá? Tem não. Não, mas eu posso ver. Ó, eu tô falando pra você, amigo. Eu sou o comandante da operação. Não tem muito. É só pra dar aqui. Ô, tempo social, cadê você? Por favor, Então, eu acho que depois do vídeo, quando eu digo para vocês que o objetivo desse prêmio é premiar trabalhos de comunicação e áreas afins, assim como experiências de profissionais de assistentes sociais que deem visibilidade do que são as políticas sociais, o que é o serviço social na perspectiva defendida pelo conjunto Cefes-CRES, ele ganha um outro entendimento, não é verdade? Dando aqui umas informações em relação ao prêmio desse ano, as inscrições já estão abertas e vão até 1º de julho, tá? Isso tudo está no site, mas eu preciso falar para vocês agora. A comissão julgadora avalia os trabalhos inscritos de 4 de julho a 2 de setembro. A divulgação dos aprovados em cada categoria acontece no dia 5 de setembro e a cerimônia de premiação no dia 15 de setembro. O primeiro colocado, e agora atenção, de cada categoria, lembrando que são duas, uma para assistentes sociais e outra para outros comunicadores, vamos dizer assim, o primeiro colocado recebe um prêmio de R$4.000 mais certificado. O segundo lugar, R$1.500 mais certificado. Terceiro lugar, R$500 mais certificado. Quarto e quinto lugares, apenas certificado. O edital completo está lá no nosso site, cresrj.org.br. E por fim, para finalizar, eu quero destacar que fazer política, ou seja, fazer disputa, envolve muitas vezes gastar dinheiro. E se considerarmos que disputar o campo da comunicação é fundamental, então não podemos ver esses valores como gastos, mas sim como investimentos. E para encerrar de fato e dar prosseguimento ao nosso congresso, eu quero pedir uma salva de palmas para os profissionais de comunicação do CRES de Rio de Janeiro. Sem eles, não teríamos Prêmio Visibilidade, não teríamos Jornal Praxis, não teríamos nosso site, Facebook, Via CRES, não com a qualidade que a gente tem hoje. Então agradeço aqui publicamente aos jornalistas Célia Albuquerque e Rafael Lopes, a nossa estagiária de comunicação Carolina Rodrigues e ao nosso artista gráfico Carlos D. Muito obrigado e vamos em frente.